Boa noite, irmãos. O pastor Mauro ainda está se recuperando, por isso que ele não está aqui hoje à noite. Realmente, Jailson, a igreja canta bem melhor quando está em pé, impostando a voz. Dá até vontade de pedir que cante todo o tempo em pé. Enfim. Mas é bom a gente louvar, é bom a gente ouvir os irmãos cantando forte. Isso alegra o nosso coração e, com certeza, alegra também o coração do Senhor. Nós vamos meditar hoje num texto bastante conhecido nosso, bastante conhecido, a conversão do carcereiro, que está no capítulo 16 de Atos. Os versículos 31 e 32 a gente já até traz na nossa memória. Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Só que dessa vez a gente vai fazer uma outra pergunta. A pergunta não está no texto, mas a resposta está. Se o carcereiro perguntou o que devo fazer para ser salvo, nós hoje vamos perguntar, olhando para o texto, o que devo fazer, já que sou salvo? E esse é o título da mensagem de hoje à noite. E normalmente a gente olha para esse texto, analisando ali os diálogos de Paulo, de Silas e do carcereiro, mas nós vamos olhar mais para a atitude do carcereiro, identificando quais foram as ações pós-conversão, e daí vamos tirar algumas conclusões para nós, para as nossas vidas. Vamos ao texto, Atos capítulo 16, vamos ler um pouquinho antes, a partir do versículo 16 até o 34, para que nós tenhamos o contexto da passagem. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 34. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e aqui começa o nosso texto. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amado Pai, abençoa essa meditação, fala aos nossos corações e nos impulsiona, Senhor Deus, para viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que glorifique o Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na atitude do carcereiro, é bom relembrar que a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma atitude da nossa parte pode acrescentar ou ajudar na obra de salvação. A salvação sempre foi pela fé somente. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Assim, pelas obras nós externamos nossa fé. Pelas obras nós demonstramos que já somos salvos e não o contrário. Não é pelas obras que geramos a fé, não é pelas obras que alcançamos a salvação. E a ordem é salvação primeiro, depois as obras. E não obras e depois salvação. Por outro lado, as obras não são desprovidas de importância em absoluto. Tiago questiona duramente a fé daqueles que afirmavam terem fé, mas não tinham obras para mostrar. E lá em Tiago 2,26 ele diz: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. As obras também sem fé são mera assistência, não produzem salvação e nem fé. Então vamos olhar para as obras do carcereiro pós-conversão para julgar a sua fé nesse estudo, nessa meditação de hoje. E também aproveitar e olhar um pouco para nós. Vamos nos perguntar: que tipo de obras nós devemos ter, já que somos salvos? Que tipo de obras nós precisamos ter a fim de demonstrar a fé que temos no Senhor Jesus Cristo? Vamos analisar, então, como foi essa noite do carcereiro. Aliás, uma noite bem agitada. Várias coisas ali aconteceram entre a meia-noite, a hora que o terremoto aconteceu, e o raiar do dia, quando Paulo e Silas já retornam para a prisão. Aqui no verso 35 diz que quando amanheceu, os pretores foram lá com a ordem de colocar Paulo e Silas em liberdade. Eles já estavam lá de volta na prisão. Então, revisando o contexto, nós temos que o carcereiro estava dormindo e à meia-noite aconteceu aquele terremoto, as portas se abrem, as cadeias se quebram, o carcereiro se acorda ali atônito, entra em desespero ali, não por causa do terremoto, mas por causa das portas que estavam abertas, as cadeias abertas, e ele achava que os presos tinham fugido. Ele sabia que a sua pena ali, por não guardar bem os presos, seria a morte. Possivelmente sofreria torturas e vergonha e depois
seria justiçado com a morte, ele sabia disso. E Paulo o impede de cometer suicídio. E ali, naquele momento, ele pergunta o que ele deve fazer para ser salvo. Só um outro parêntese que eu quero abrir aqui, é que se ele pergunta isso, que devo fazer para ser salvo, é porque ele tinha noção, consciência de que estava perdido no pecado, que o pecado o levaria para o inferno. Não sabemos se ele soube disso ali enquanto Paulo e Silas estavam cantando, ou se ele já tinha ouvido o evangelho antes. Mas o fato é que ele tinha clara noção de que estava perdido no pecado. E ninguém pede por salvação se não tem essa consciência de estar perdido no pecado. Aliás, o evangelho, que é a boa nova, só tem sentido se antes a gente toma conhecimento da péssima notícia, que é a perdição no pecado. Aí, quando tomamos consciência de que estamos perdidos, aí sim, aí o evangelho faz todo sentido. E é uma notícia maravilhosa, uma boa nova maravilhosa, que nos vai livrar do inferno. E Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Que ações teve o carcereiro depois disso? Que atitudes ele teve? Vamos voltar lá para o texto e olhar no versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Todos os de sua casa. Mas espera aí, né? Os de sua casa, a família dele certamente não morava numa cela. E certamente eles não estavam ali passeando à meia-noite numa prisão. Se os da sua casa vieram ouvir o evangelho, é porque alguém foi buscar, possivelmente ele mesmo saiu, foi buscar os da sua casa. Se isso aconteceu, então, ele teve que abandonar seu posto de trabalho, teve que ir lá acordar a família, meia-noite, trazer ali, no meio da madrugada, para a prisão, para ouvir o evangelho. Este foi o primeiro impulso. Esta foi a primeira ação daquele homem como crente. A primeira atitude desse novo crente foi carregada de um enorme senso de responsabilidade, de urgência do evangelho e de sua importância na vida, na sua vida e na vida dos seus familiares. A primeira atitude foi de levar pessoas ao conhecimento do evangelho imediatamente. Ele entende ali 3 coisas que são justamente isso, a importância do evangelho, porque seus familiares também estavam presos no pecado, perdidos no pecado. E o evangelho é capaz de salvar. O evangelho é a mensagem de Deus para a salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso era urgente. Esse homem precisava apresentar o evangelho o mais rapidamente possível para os seus. Ele não sabia se haveria outra oportunidade. Talvez Paulo e Silas fossem mortos no dia seguinte, ou talvez enviados para outra prisão, ou libertados. E ele, o carcereiro, ainda não tinha sido instruído devidamente, suficientemente para apresentar o evangelho. Por isso era urgente. Ele também entende que ele era responsável. Ele era o responsável e não o outro. Ele não esperou que ninguém o fizesse por ele. E aí ele toma essa responsabilidade para si e vence o medo de ser pego ali abandonando o seu posto de trabalho, possivelmente ali correndo risco de morte. Também assume esses riscos, assume também o desconforto de acordar a família e trazer a família naquela hora da noite para uma prisão. Detalhe aqui,
é que ele estava a ponto de tirar a sua vida por causa do medo de ser morto pelas autoridades, pego pelas autoridades e envergonhado e levado a julgamento. Mas agora, já salvo, parece que esse risco diminuiu o tamanho, a sua grandeza diante dele. Ali ele já se dispõe a correr riscos, se dispõe a trazer sua família para aquele ambiente, e agora com mais leveza, mais coragem. Isso era urgente, importante. Isso estava ali marcado na vida desse homem. O evangelho ardia em seu coração. E ele não podia conter essa mensagem sem levá-la adiante. O evangelho era urgente, mais urgente do que cuidar de Paulo e Silas. Mais do que o conforto da família, mais do que a segurança da própria vida. E não há outro meio de levar pessoas à salvação, senão por Cristo. O evangelho é urgente e é minha responsabilidade. Mas, carcereiro, você podia ter perdido o emprego, podia ter perdido a própria vida, mas, se pessoas que eu amo estiverem comigo, desfrutando da companhia de Jesus Cristo, vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena correr riscos, vale a pena viver em desconforto aqui, nesse mundo. Não pode ficar para amanhã. É hoje, de madrugada, e eu vou trazer minha família para ouvir. Paulo e Silas, aguente a dor aí um pouquinho. Vou cuidar de vocês, mas primeiro eu vou pegar minha família para ouvir essa mensagem. Eu tenho a impressão que essa mesma urgência e importância permanece hoje em relação ao Evangelho. E eu sou ainda responsável para levar pessoas a Cristo. A impressão, obviamente, é uma ironia. É óbvio que o Evangelho é urgente, é importante e que eu sou responsável. Muitos continuam morrendo sem Cristo. O Evangelho continua o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Senhor Jesus Cristo continua valendo, aquela ordem de Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem para todos os discípulos, não somente para pastores e missionários. Atos 1:8 também diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós, os seguidores de Jesus, somos essas testemunhas. E eu sou responsável diante de Deus por levar pessoas a Cristo. Essa é a primeira atitude de um cristão verdadeiro. Esse impulso deve existir em nosso coração. O conhecimento do Evangelho é tal que não se pode conter dentro de si e ser guardado no seio da família somente ou no seio da igreja somente. Esse impulso, esse ardor do Evangelho nos impulsiona a levar o Evangelho adiante. A segunda atitude desse homem. Vamos lá no versículo 33, primeira parte. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A segunda atitude do carcereiro, então, foi cuidar, apoiar quem lhe pregou o Evangelho. E um crente verdadeiro sempre vai olhar com responsabilidade, cuidado e sustento para com os que ministram a palavra, para com os que vivem da palavra. Eu nunca vi um crente
cujo coração arde pelos perdidos, pela pregação do Evangelho, que não tivesse também um coração inclinado para o cuidado e sustento dos seus líderes espirituais. Eu sei que existem, infelizmente, muitos pastores, missionários, que abusam aí nos meios de comunicação, pedindo dinheiro e vivem no luxo, escandalizando o Evangelho. Eu sei disso. Só que esse fato, essa realidade triste, não invalida os princípios que estão nas Escrituras, para que nós cuidemos, apoiemos, sustentemos os que pregam a palavra, os que vivem do ministério da palavra. Nós aqui precisamos estudar as Escrituras e estudar as qualificações dos pastores e líderes espirituais para julgar quem é e quem não é qualificado. Como exemplo de princípios, a gente pode olhar para 1 Timóteo 5,17, que diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo também, em 1 Coríntios 9,11, diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então vejam que as coisas se misturam mesmo. Espiritual e material, elas são misturadas. Nós aqui precisamos dar o sentido espiritual às coisas materiais, no uso que fazemos das coisas materiais. E um desses usos é o sustento, o apoio aos que vivem da palavra. É nossa responsabilidade. Pesa sobre nós, não somente a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas também de cuidar, de sustentar os que vivem da ministração do Evangelho. Claro que o texto aqui fala de cuidado da saúde de Paulo e Silas, mas é que essa era a necessidade deles naquela hora. Se fosse outra necessidade, com certeza ele apoiaria, como Paulo já vinha recebendo esse apoio de outros irmãos. O princípio aí subsiste: o cuidado, a atenção, o sustento com os que vivem da ministração da palavra. A terceira atitude desse homem, versículo 33, segunda parte. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Ele estava numa prisão, a gente não tem detalhes como foi esse batismo, talvez um tambor de água, foram buscar, encheram de água ali. Mas o fato é que eles obedeceram. Isso é o que importa. A partir do momento que esse homem aceita o Evangelho, ele passa a ter esse compromisso de obediência, compromisso de obedecer ao que Jesus ordenou, e no caso aqui, o batismo. O batismo que também é um testemunho de arrependimento e de conversão em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, perante as pessoas. Se a gente olhar duas passagens no início de Marcos, a gente vê que o batismo e o arrependimento estão ali ligados um com o outro. Marcos 1,4 diz assim: apareceu João Batista no deserto, ali, João Batista pregando sobre o arrependimento. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4. Um pouquinho depois, em Marcos 1,15, diz: depois de João ter sido preso, Jesus pregava, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento aqui e batismo estava ligado aqui no batismo de João. E Jesus Cristo liga também o arrependimento e a fé ao Evangelho. Então veja que não é somente acreditar no Evangelho, precisava passar pelo arrependimento para que fizesse sentido o Evangelho. O arrependimento subentende-se o conhecimento daquela notícia ruim.
Você está perdido nos seus pecados. Arrependimento, então, consciência disso, pedir perdão ao Senhor e depois receber o perdão em Cristo. Era isso. O batismo é um testemunho disso. Um parêntese aqui que é bom nós fazermos, nós não cremos que o batismo seja um substituto para a circuncisão, como creem os aliancistas. Detalhe que eles não explicam muito bem por que batizam mulheres. Fecha parênteses. Então, um crente verdadeiro sempre levará a sério um relacionamento de obediência com Jesus Cristo. O relacionamento com Jesus Cristo implica em obediência. Claro que a gente não deixa de ser pecador enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas o crente verdadeiro, ele sempre retorna à comunhão, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados. João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente verdadeiro peca, mas ele se arrepende e retorna à comunhão com o seu Senhor. O crente verdadeiro tem esse compromisso de relacionamento em obediência. Mas a mera obediência a rituais, ou até mesmo ao batismo, a ordens esparsas, sem o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, não significa muita coisa. Significa uma vida religiosa apenas. Infelizmente, é possível que a gente faça isso. Manter uma vida aparentemente de comunhão, mas apartada do Senhor Jesus Cristo. E com todas as práticas religiosas em dia. E aí, alguém que faz isso, nem sequer conhece a Jesus Cristo, não é salvo. Jesus não é uma religião, é uma pessoa. E o convite do Evangelho é que a gente entre em relacionamento com Ele, com essa pessoa, e não com uma religião. Claro que nós vivemos aqui em um ambiente organizado, temos uma liturgia, uma organização, e você pode chamar isso de religião. Mas isso é o meio pelo qual nós aqui buscamos esse relacionamento. Buscamos essa intimidade. Que nós, arrependidos, tendo confessado nossos pecados e salvos, nós buscamos a Deus dessa forma. Mas buscar a forma sem ter um relacionamento não significa muita coisa. Então, resumindo, a conversão inaugura esse relacionamento e que é marcado por obediência. Essa foi a terceira atitude daquele homem. Quarta atitude, versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos colocar de novo aqui em perspectiva. Era alta madrugada, esse homem já tinha ido na casa dele, já tinha trazido seus familiares já tinham sido batizados. Paulo já tinha cuidado dos ferimentos de Paulo e Silas. Agora ele solta ali os homens da prisão, corre o risco, mais uma vez, de ser pego, julgado e morto. Era isso que acontecia com o carcereiro irresponsável, assim, dessa forma. Leva para sua casa aqueles presos, prepara uma refeição. Vamos supor aqui que tenha sido uma refeição simples, 20 minutos, 30 minutos para preparar, não sei. E ali passa um tempo de comunhão, 1 hora talvez, né? Tempo passando, a manhã quase chegando. E dessa vez, aquele risco que ele passou não foi para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho,
para estar em comunhão com aqueles que lhe pregaram o Evangelho. Como a comunhão é preciosa. Como vale a pena o sacrifício e o risco para estar junto dos irmãos. O texto bíblico diz: lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E comunhão é isso. É uma alegria intensa, mas não somente por estar juntos, mas por estar juntos em torno da fé do Senhor. E se é em torno dessa fé, necessariamente vai haver ali conversas edificantes, talvez com salmos, com hinos, cânticos espirituais, um louvor que brota do coração, oração, partir do pão. Tudo isso para a glória do Senhor. Como foram preciosas aquelas horas. Não sei nem se a gente pode dizer aquelas, talvez aquela hora. Não foi muito tempo. E provavelmente não houve outra oportunidade daqueles irmãos estarem juntos. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Será que nós, olhando agora para nós, estamos valorizando a comunhão como deveríamos? Comunhão com nossos irmãos? Será que nós teríamos disposição de nos sacrificar um pouco? Sacrificar um pouco nosso conforto, nossa comodidade, nossa segurança, para estarmos em comunhão com os irmãos? Será que estaríamos dispostos a correr algum tipo de risco para desfrutar dessa comunhão verdadeira? Ou colocaríamos outras prioridades, outras agendas justificáveis para não estar em comunhão? Eu não quero aqui trazer julgamento sobre ninguém, nem estou desprezando os cuidados que precisamos ter contra a pandemia da Covid, mas acho também que precisamos analisar, avaliar até que ponto não estaríamos levando isso muito à frente, de maneira a prejudicar a nossa obediência com relação à comunhão. E aí, correndo o risco de entristecer o Espírito Santo de Deus. Algo para a gente considerar e pensar. Até que ponto precisamos enfrentar riscos ou não? Eu me lembro aqui nessa igreja, tempos atrás, talvez 10 anos atrás, que nós reclamávamos das dificuldades do trânsito de Fortaleza para chegar no culto de quarta-feira. A Santos Dumont não estava ainda com aquela, com as duas faixas, para cá, e ficava aquele engarrafamento ali por volta de 6h30. Isso era um incômodo, e naquela época nós todos reclamávamos disso. Agora, com a pandemia, o trânsito virou um probleminha desse tamanho. Probleminha de nada. Às vezes é só a perspectiva que a gente está olhando. Hoje, aquele problema é nada. E talvez, colocando o problema de hoje em perspectiva, diante do Senhor, ele diminua seu tamanho. Como diminuiu aqui o problema para o carcereiro, que era um problema que envolvia a própria vida dele. Mas, depois de convertido, esse problemão diminuiu. E ele se dispôs a enfrentar os riscos. A internet também facilitou muito os acessos às pregações, mas, absolutamente, isso não substitui a comunhão dos irmãos. Mas isso é um ponto para outra pregação. A gente não vai fugir do ponto aqui. Mesmo assim, eu vou abrir um parêntese ainda sobre a desobediência civil
Eu não estou aqui defendendo isso, trazendo isso nesse ponto que a gente agora vai desobedecer às ordens do governo para se reunir, isso não é besteira, não é isso que eu estou dizendo. Mas temos que deixar uma vírgula aqui, porque a vontade de Deus também está acima da vontade dos governos deste mundo. E se os governos estão se intrometendo indevidamente na família ou na igreja, nós devemos resisti-los, resistir os governos. Porque essas duas esferas aqui são regidas pelas escrituras sagradas. E uma intromissão aqui dos governos é uma intromissão indevida. Ser fiel a Deus, às vezes, nos coloca numa posição de resistência. Mas eu vou fechar o parêntese para a gente não fugir do ponto. Vivemos, sim, numa época diferente, mas as leis de Deus não mudaram. As Escrituras não precisam ser reescritas, não devem ser reinterpretadas para se adaptar à vida moderna. A vida moderna dos cristãos é que precisa ser revista, a fim de ser menos carnal, menos avarenta, menos ocupada com as coisas dessa terra. Precisamos, sim, rever esse estilo de vida moderno, secularizado. E eu fico triste quando eu vejo lares cristãos que estão assim, totalmente adaptados à cultura, aos costumes e aos valores do mundo. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum. Às vezes, quando a gente acorda, já é meio tarde, os filhos já estão longe de Cristo, ou o casamento está todo bagunçado, aí a gente acorda para se voltar para o Senhor, catar os pedaços, os cacos, e pedir misericórdia a Deus sobre nossa família. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem simples, é uma mensagem que todos nós já ouvimos, certamente, várias mensagens sobre esse texto. Não tem nenhuma sofisticação. Passagem conhecida e algumas até de cor. Mas a simplicidade do Evangelho precisa ser colocada de uma forma assim muito simples e acessível para que nós nos miremos e coloquemos nossos corações à prova para avaliar nossas escolhas, para ver se o nosso estilo de vida está de acordo com a simplicidade deste Evangelho. E aí a gente precisa, a partir daí, agir com coragem para se adaptar ao Evangelho, e não o contrário, adaptar o Evangelho à nossa vida. Precisamos, irmãos, frutificar. Algo que todos nós sabemos, todos nós já lemos, mas que cada um de nós sabe do seu estilo de vida, eu mesmo, que poderíamos produzir mais. Produzir mais frutos, mais dedicação ao Senhor, um coração mais dependente de Deus, mais contente com o Senhor. E eu queria ler com os irmãos João capítulo 15, que também é um outro texto muito conhecido, que fala sobre frutos. João capítulo 15, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo falando. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Percebam aqui, irmãos, que o foco está no relacionamento pessoal com Jesus Cristo, na intimidade com Jesus Cristo. Permaneçam em mim. Não está em rituais, não está em obras propriamente, está em Jesus Cristo. As obras vão vir depois, os frutos vêm depois. O foco aqui é relacionamento, intimidade. Claro que a intimidade aqui é acompanhada de obediência, mas não vamos inverter as coisas. A pergunta não é o que é que eu preciso fazer, não é essa a pergunta. A pergunta é como eu me aproximo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso. Precisamos buscar, primeiramente, essa intimidade. Se não buscamos essa intimidade, se não estamos bebendo dessa seiva do tronco da videira, toda obra que nós fizermos será aquela canseira, aquela coisa sem sentido muitas vezes, que nos esgota toda a energia. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Devemos estar ligados nele. A seiva vem dele e a obra acontece naturalmente, os frutos acontecem naturalmente se estamos ligados nele. Mas um ramo que não está ligado nele, ou que está sufocado e não consegue beber dessa seiva, vai produzir como? Ou se produz uma coisa mirrada, sofrida, cansada. Precisamos nos ligar a Jesus Cristo. Ele é a videira e nós somos seus ramos. E existe alegria, meus irmãos, aqui. Existe satisfação. Existe algo que não pode ser contido no nosso coração, de tão maravilhoso que é. O Evangelho é assim. Se não está assim, alguma coisa está errada. E provavelmente é o nosso relacionamento com a videira. É a nossa seiva que não está chegando. É o Evangelho que não está nos alimentando. O Evangelho não é só para os descrentes, é para nós. Precisamos nos alimentar dele. Precisamos nos fortalecer nesse Evangelho, aquecer nosso coração com ele. E os frutos vêm naturalmente. E a alegria também. Então nós precisamos olhar para esse exemplo do carcereiro e identificar essas 4 atitudes básicas. Precisamos conhecer o Evangelho e pedir a Deus que faça arder em nosso coração para que nós levemos esse Evangelho aos perdidos. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos agir primeiro. Vamos pregar o Evangelho. E enquanto a gente prega, a gente pede que Deus faça arder em nosso coração. Obedeçamos primeiro e preguemos o Evangelho. E, à medida que a gente prega, peçamos a Deus para arder em nosso coração esse Evangelho. A gente vai perceber que isso vai acontecer naturalmente. Número 2, participemos do cuidado, do sustento dos nossos líderes, das suas necessidades. E uma boa maneira disso é a gente participar da vida da igreja, já que a igreja é o trabalho principal do pastor, está aqui relacionado à igreja. Já que é assim, vamos começar por aqui. Nos dispor a ajudar
a contribuir, a servir com os nossos dons. Participemos. Número 3, sejamos obedientes ao Senhor, testemunhando o nosso arrependimento, assumindo compromissos publicamente em relação à nossa vida cristã. Deixemos que as pessoas saibam que somos crentes e ajamos como crentes, né? Precisamos agir também como crentes na nossa família, no nosso trabalho. Mesmo aqueles que não gostam muito de nós, hajamos com misericórdia e amor e não nos envergonhemos do Senhor e do seu Evangelho. E número 4, vivamos em comunhão com os irmãos. Não desvalorizemos essa bênção, esse presente que o Senhor nos deu, para a nossa alegria, para a nossa edificação, e não vamos permitir que outras prioridades tomem o seu lugar, que outras agendas nos roubem essa bênção. Aliás, essa também é uma ordem. Lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ora, se já é difícil a vida cristã sadia e vivendo em comunhão, imagine a vida cristã se a gente está desprezando a comunhão em desobediência a Deus. Quanto aos que não passaram pela experiência maravilhosa da salvação, alguns recados, né? Primeiro, deve haver entendimento da condenação do pecado antes. Romanos 5,12 diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Basta um pecado para nos levar para o inferno. E, aliás, o pecado está na nossa natureza, desde Adão. Pelas Escrituras, né, é necessário compreender a perdição do pecado. E aí vai fazer sentido o Evangelho, a oferta de salvação. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que vai estar, não, permanece. E Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Compreendendo essa perdição do pecado e a oferta da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo, basta aceitar. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo, tu e a tua casa. Se você fizer isso, certamente vai desfrutar daquela mesma alegria do carcereiro, que correu riscos, que venceu os incômodos de transitar na cidade com a família, à meia-noite, aliás, depois da meia-noite, mas ali foi um dos momentos, com certeza, mais alegres da sua vida, desfrutando ali com os irmãos, comemorando a sua salvação e glorificando a Deus. Que esse exemplo simples do Evangelho aqui, sendo pregado a esse carcereiro, e a sua reação simples também de pregar, de obedecer, de viver, de estar em comunhão, de servir, faça diferença em nossa vida. Que a gente não se acomode a uma vida religiosa. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por o tempo que tivemos aqui na Tua palavra. Pedimos que o Senhor faça frutificar para a honra e glória do Teu nome. Amém.